Pessoal, mais um vídeo. Vamos fazer aqui a segunda fase da Universidade Estadual do Ceará 2023, questões de 1 a 5. Desenhados em um plano munido do sistema usual de coordenadas cartesiano ortogonal, utilizando os centímetros como unidade de comprimento, os gráficos das funções reais da variável real f e g, definidas por isso aqui, são parábolas, cujos vértices são os pontos V1 e V2. A medida do comprimento do segmento V1 até V2 em centímetros, né? Bom, vamos calcular então o x do vértice da função f. Então vai ser menos b sobre 2a. Então vai ficar 4 sobre 4, vai dar 1. Substituindo 1 para achar o y do vértice, ficamos com 2 vezes 1. 1 ao quadrado é 1 vezes 2 menos 4. 2 menos 4 dá menos 2, com menos 30, menos 32. Agora, um cuidado especial na função g, porque está trocado aqui. Mas a ideia é a mesma. Então, vai ser b, a e c. Então, menos 6 sobre 2a. Então, menos 6 sobre menos 6 vai dar 1. Substituindo 1 aqui, ficamos com 6, menos 3 dá 3, mais 45, 48. Bom, então agora é só aplicar a distância entre dois pontos, né? Então, a distância ao quadrado de V1 até V2 vai ser a diferença do x ao quadrado e a diferença dos y ao quadrado. Bom, aqui vai dar 0. Veja que aqui, se eu colocar o menos em evidência, vai ficar 32 mais 48, que vai dar 80. Então, vamos ficar com, é como se fosse 80 ao quadrado, né? Então, V1 até V2 vai dar 80 centímetros. A sequência de números inteiros positivos que segue foi construída do seguinte modo: o primeiro termo é igual a 2, o segundo termo é igual ao primeiro somado com 4, o terceiro é igual ao segundo somado com 2, e assim vai. Então, fica aqui 2 mais 4, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 4, 12, 12 mais 2, 14. 14 mais 4, 18, 18 mais 2, 20, e assim vai. Considerando essa sequência, eu quero saber quem é o 100º termo. Bom, se a gente observar, se eu pegar os números que estão na posição ímpar, por exemplo, porque eu vou querer o 101, então o 101 vai estar na posição ímpar, então eu vou pegar o 2, 8, 14, então eu tenho uma PA de razão 6. Né? Então, eu estou pegando os caras que estão em posição ímpar, tá? Porque eu vou querer o 100º, né? Muito bem. Aí eu peguei o A1 igual a 2, o R é 6 e o N vai ser 51. Porque se eu quero o 100º termo, né? Eu estou pegando os ímpares. Então, 101 dividido por 2 dá 50,5. Isso quer dizer que é um ímpar a mais do que par. Muito bem, então são 51 ímpares e 50 na posição par. Bom, com isso eu vou calcular o 101, né? Que vai ser 2 mais 51 menos 1, vezes 6. Então aí eu vou ter o valor 302. Você poderia falar, você está colocando o 101 aqui, mas na verdade teria que ser o 51, por exemplo. É porque ele pediu o 100º termo desta sequência, né? Entendi que poderia colocar o 51, que corresponde ao A101 da sequência. Né? O A51 seria desta aqui. Mas, então, o 302 é o número que vai estar na posição 70º. Se V1 é a medida do volume de uma esfera de raio R e V2 é a medida do volume de uma esfera de raio R sobre 2, qual é a relação entre V1 e V2? Bom, muito simples, né? Basta aplicar a fórmula do volume da esfera e o outro também, né? O V2, só que é R2 ao cubo. Quando eu fizer essa conta, eu vou obter sobre 8. Ora, esse cara aqui é o V1, então o V2 é V1 sobre V8. Mas como as opções sempre é V1 igual, então V1 igual a 8V2. Na trigonometria clássica, a relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Ela é conhecida como a relação fundamental. Aí eu tenho aqui a seguinte
equação trigonométrica. 4 seno a quarta de A mais 5 cosseno ao quadrado de A é igual a 4. Bom, então, vamos verificar então aqui. Eu tenho esta sequência. No lugar do cosseno ao quadrado, então eu vou botar 1 menos seno ao quadrado. Aqui está. Fazendo a continha aí, distributiva, vai ficar assim. Bom, agora eu tenho seno à quarta e seno ao quadrado. Então eu vou chamar seno ao quadrado de A de K. Então eu vou ficar com 4K ao quadrado menos 5K mais 1 igual a 0. Resolvendo Bhaskara, vamos obter 1 e o outro 1 quarto. Ora, isso quer dizer então o seguinte, que o K é o seno ao quadrado de A. Então o seno ao quadrado de A vale 1. Isso quer dizer então que o seno de A vai valer mais ou menos 1. E 1 quarto, seno ao quadrado de A é 1 quarto, então seno ao quadrado vai ser mais ou menos meio. Bom, aí ele pediu aqui, verifica-se que essa soma pode ser igual no máximo a n números reais distintos. Qual é o valor desse n? Bom, se o seno ao quadrado mais cosseno, seno de A mais cosseno de A vai ser mais ou menos 1 e mais 0, porque quando o seno é 1 ou menos 1, o cosseno é 0. Então aqui eu já vou ter dois resultados, o mais ou menos 1. No caso do meio, eu vou ter que seno de A é mais ou menos meio, e o cosseno de A, toda vez que o seno de A for meio, o cosseno de A poderá ser mais ou menos raiz de 3 sobre 2, visto que eu posso ter o ângulo de 30 graus e o 150 graus. No caso do menos meio, então eu vou ter no terceiro e quarto quadrante. Então o cosseno vai ser negativo ou positivo, caso seja do primeiro quadrante. Bom, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 resultados. Essa é a resposta. Dois garrafões cada um com capacidade de armazenar até 10 litros de um líquido foram disponibilizados para a realização de um experimento envolvendo a medição de volumes. O procedimento adotado da experiência foi o seguinte. Inicialmente são colocados 6 litros de vinho no primeiro garrafão e 6 litros de água pura no segundo. Ora, então eu vou ter exatamente isso aqui. O garrafão 1 vai ter 6 litros de vinho, o garrafão 2, 6 litros de água. Em seguida, metade do conteúdo localizado no primeiro garrafão é removido e depositado no segundo. Então, o garrafão 1 vai ficar com a metade, 3 litros de vinho, e o garrafão 2 vai ficar com 9 litros, 6 litros de água e mais 3 litros de vinho. Terceiro, logo após o líquido agora presente no segundo garrafão é movimentado no interior do recipiente, tornando uma mistura homogênea. Bom, então aqui a gente está vendo que o garrafão 2, para cada 3 litros que tem no garrafão, 1 é de vinho e 2 é de água, porque é o dobro, a quantidade de água é o dobro da quantidade de vinho. Então, em cada 3 litros, eu vou ter 2 litros de água e 1 litro de vinho. Para concluir, uma parte da mistura presente no segundo garrafão é transferida de volta ao primeiro, finalizando o experimento com o mesmo volume de líquido em cada garrafão. Bom, então como eu tinha 3 litros no garrafão 1 e 6 litros no garrafão 2, 9 litros no garrafão 2, eu vou ter 12 litros. Então, quando eu voltar, cada um vai ter 6. Então, vai ficar os 3 litros de vinho que tinha e mais esse 1 litro de vinho que veio do garrafão 2. Então, ficamos com 4 litros de vinho. Não tinha nada de água, então agora tem 2 litros de água. Então, 4 litros de vinho é a resposta. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.